Tem decisões nessa vida que Deus não vai tomar por mim. É eu que tenho que resolver. Eu comecei a fumar muito cedo. Eu tinha 10, talvez comecei com 10, 11, 12. Já perdi até quando eu comecei a fumar, a tragar, encher o pulmão daquela fumaça. No início foi muito difícil, porque eu tossia, estava zonzo. Mas como era moda na minha época, e os tios fumavam, pai, mãe, irmãos, então eu estava se esforçando para entrar neste mundo dos fumantes. Foi complicado. E aí, um pouco de tempo, eu já fiquei meio dependente. E se não tinha, eu já ficava no desespero, catava tuca por lá, para cá, para saciar o meu desejo de fumar pela nicotina. Mas foi uma decisão que eu tomei. Deus não colocou o cigarro na minha mão, foi eu que peguei o cigarro. Aí eu fumei por longos anos, 20 e poucos anos. Quando eu voltei para a casa de Deus, para os braços do Senhor, uma das decisões que eu tinha que tomar era largar de fumar, para não dar um péssimo testemunho e também para também não destruir a minha vida, para não destruir os meus pulmões, para não destruir as minhas correntes sanguíneas e as tosses. Então eu tinha que largar de fumar. Olha, foi um processo muito difícil. Talvez um dos mais complicados que eu tive na minha vida foi largar de fumar. Inclusive eu demorei muito para tomar uma decisão depois que eu voltei para a casa do Senhor. Agora, uma coisa é certa, Deus não colocou cigarro na minha boca, foi eu mesmo que coloquei. Então é certo que eu mesmo teria que tomar a decisão e não mais tocar no cigarro, não tocar mais e me afastar dele. Olha, os primeiros dias foi muito difícil, foi muito difícil, parecia que eu estava flutuando e sempre faltava alguma coisa, porque o cigarro era companheiro, amigo. Na hora do nervoso, você pegava, batia no bolso, acendia um companheiro. E aí você ficava viajando no tempo e pensando nos seus problemas com aquele cigarro na mão. Também tinha os problemas de alegria. Puxa vida, a nicotina também dá um stop de alegria. Aí você acendia o amigo, o companheiro, para desfrutar a alegria junto. A alegria daquele momento junto. Então você acendia e queimava seu amigo ali, companheiro. O amigo companheiro, ele andava no bolso. Existia uma parceria entre ele e o fósforo, né? Se não tivesse o fósforo, você não conseguia acender. Mas também chegava para alguém, pedia emprestado o fogo e acendia o cigarro. Mas eram dois inimigos inseparáveis, né? O cigarro e o fósforo. Olha quantas vezes eu furei roupa das brasas do cigarro com o próprio fósforo, quantas vezes. Mas voltando para a casa do Senhor, eu resolvi, tomei uma decisão de largar de fumar. Eu precisava de largar. E essa decisão era minha, não era de Deus, era minha. É lógico que o Espírito Santo estava me incomodando. É certo que ele estava me incomodando para que eu abandonasse aquele hábito e se apegasse ao verdadeiro companheiro, que é o Espírito Santo, o cavaleiro, aquele que anda junto, o paracleto, aquele que anda junto, aquele que direciona, aquele que nos orienta, o verdadeiro amigo, né? O Espírito Santo. E abandonasse o velho amigo, o tabaco, o cigarro. Cada um tem uma estratégia de largar de fumar. Eu tive a minha. É lógico que você vai pegando pulverizações de pensamento de alguém antigo que largou, mastigando um pedaço de madeira, outros deixando de fumar o de papel e começando a fumar aqueles picados com palha, charuto. Foi o meu caso. Eu larguei o de papel, que foi muito difícil. Aí depois comecei a fumar o de picadão,
e também charuto. E é muito diferente. Parece que o de papel ele é mais viciante. Demorou aí uns 5, 6 dias para se acostumar ao de papel. Mas eu tinha que tomar uma decisão, não podia voltar mais atrás, eu tinha que continuar naquela jornada, naquela toada de não tocar mais a mão no amigo, companheiro e abandoná-lo, esse relacionamento de vez. Até que passou 1 mês, 2 meses, fumando picadão, fumando charuto, eu determinei uma data, dia 31 de 12 de 1999. Eu dizia comigo mesmo, hoje é o último dia que eu vou ter esse amigo, companheiro comigo, que é altamente destruidor. É o inimigo, né? Uns dizem até que é a chupeta do cão. Eu acho que é, porque é muito grande a dependência. Aí, no dia 31, às meio-dia, eu deixei de fumar o último charuto. O último charuto. Foi uma decisão muito difícil, mas foi uma decisão que eu tinha que tomar. Deus não podia tomar por mim, porque primeiro que não me colocou cigarro na boca, eu que tinha que removê-lo, eu que tinha que largá-lo, eu que tinha que trocar de amigo, esse amigo que é inimigo, que é o cigarro, pelo grande amigo, verdadeiro e fiel companheiro, Espírito Santo. Então era uma decisão minha. Então tem decisões que é você que tem que tomar. É você. Limite-se a você a tomar. Deus ele vai agir no sobrenatural. Como ele agiu em mim? Primeiro, palavra de Deus. Primeiro, palavra. Cuidar e zelar do templo do Espírito Santo, que é meu corpo. Isso é um fato. Palavra. Outro, não se apegar nas coisas deste mundo. Amar Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Não ficar maluco por causa do cigarro. Agora eu tenho que estar com a minha mente em Deus, em Cristo. Então, agora eu tenho que tomar essa decisão. Eu tomei essa decisão de deixar esse vício maldito. Se você tiver com dificuldade de largar ou de deixar esse amigo, entre aspas, que é inimigo, vai exigir um pouco de esforço seu. Só pede a Deus para ajudá-lo. Mas não adianta, que é você que vai ter que deixar de pegá-lo, deixar de carregá-lo, deixar de fazer uso dele. É você. Essa decisão é sua. Deus age no sobrenatural. Aquilo que nós não podemos fazer, Ele faz por nós. Agora, deixar de pegar o cigarro, nós podemos deixar. Apesar do nosso desejo e a vontade ser muito grande. Mas é nós que temos que tomar essa decisão. Então talvez você está aí com dificuldade, tome enquanto é tempo. Antes que venha algum médico e diz para você, se você continuar fumando, você não vai durar alguns meses. Aí o ser humano, ele acovarda e muitas vezes deixa de fumar num leito de morte, num leito de cama, porque essa vida contínua do cigarro pode levar à sepultura. Um problema até dolorido, né? Porque um efizema pulmonar é coisa horrível. Tem uma doença que amputa membros, também é horrível. Agora você pede a Deus, Deus pode fortalecê-lo, mas é você que tem que nunca mais relar nesse companheiro, amigo, assassino, que é o cigarro. Amém? Deus te abençoa, em nome de Jesus.